Há 30 anos, o Brasil perdia uma batalha, mas a democracia ganhava uma guerra. Nunca uma derrota foi tão comemorada quanto a que naquele dia enterrou a emenda Dante de Oliveira, que restabelecia as eleições diretas e provocava a maior manifestação de massa da história do Brasil. O grito rouco de um se juntou ao grito rouco de outro num único urro em favor da restauração da democracia. A ditadura estava irremediavelmente ferida de morte. O resto da história a gente sabe. Na última eleição indireta por um colégio eleitoral, o mineiro civil Tancredo Neves encerrava o ciclo militar e era eleito presidente da República, derrotando o deputado Paulo Maluf. Tancredo adoece, Sarney, vice de Tancredo, assume a presidência e convoca a Constituinte, que mudou a cara do país. O deputado Sarney Filho estava lá e viveu aquilo tudo. É com ele que eu vou conversar nesta edição do Palavra Aberta, transmitida pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Ainda arrepia lembrar daquelas manifestações das diretas, não é, deputado? Muito. Ainda dá aquela emoção. Para mim, em particular, foi uma época muito intensa de atividade política. Porque eu era de um partido, não é? Era do partido que dava apoio ao governo, embora tivesse entrado muito novo, eu fui deputado estadual, naquela época do bipartidarismo, a gente não tinha muita opção, ainda mais MDB ou Arena? O Arena. Então, o PDS era diretamente, foi o herdeiro da Arena e também como a Frente Liberal. A Frente Liberal, PFL, que era também, saiu do PDS para viabilizar a eleição do Tancredo no colégio eleitoral. Então as coisas estavam muito vinculadas. Quer dizer, hoje, olhando daqui para trás, você pode saber que elas foram muito encadeadas uma com as outras e que uma em decorrência da outra foi que propiciou essa transição democrática. Mas eu acho que o momento de inflexão do autoritarismo, da ditadura, foi justamente naquela votação das diretas. No movimento das diretas. Agora, deputado, o que galvanizava as pessoas? Havia uma exaustão do regime militar? Sim, o que fez com que se juntasse todo mundo e fosse para as ruas de amarelo naquela festa cívica? Havia uma exaustão do regime militar, havia uma vontade muito grande de mudar, de democracia, de liberdade, e as pessoas achavam que com a direta sendo implantada, imediatamente a democracia viria. Esse era o nosso pensamento da época, enquanto que uma parte já grande do PDS e mesmo daqueles que chegaram em algum momento, de uma forma ou de outra, a apoiar o regime autoritário, era de que as diretas vindo poderia alterar o processo de abertura democrática que estava em curso. Eu não pensei assim, eu votei a favor das diretas, eu achei que nós deveríamos, naquele momento, fazer a ruptura com o regime. Eu sempre fui jovem, naquela época, ligado a vários movimentos de universitários, estudei aqui na UNB, estudei no Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão, onde concluí meu curso de Direito, e lá, ao longo desse convívio, com os universitários, com a juventude, é lógico que eu era contaminado por esse espírito e não me arrependo. E naquela época tive uma dificuldade maior, porque o meu pai era o presidente do partido do PDS. Ele era o presidente, então eu fui muito cobrado, principalmente pelos membros do PDS, que achavam que eu estava cometendo uma traição. Mas, evidentemente, nada daquilo me amedrontou. Mas é seu pai que se transforma em candidato a vice na chapa liderada por Tancredo. Mais tarde, quando nós já tínhamos fundado o Partido da Frente Liberal, que viabilizou o colégio eleitoral, a eleição do Tancredo no colégio eleitoral, aquele meu voto foi muito lembrado quando o Zé Sarney foi escolhido vice, porque teve oposição ao nome dele. Evidentemente, ele era um nome. E aí uma das coisas muito citadas foi justamente, olha, ele é democrata, é um democrata que realmente o é. E ele nunca se opôs ao voto do filho, e o filho sempre tem. Então aquilo serviu de exemplo até de espírito democrático que se confirmou ao longo do mandato da transição que ele realizou.
Mas era um momento muito bonito do Brasil também, porque foi um momento de união nacional, foi um momento de retomada da aspiração por liberdade, de um florescimento de cultura que vem próprio das aberturas democráticas, das rupturas, né? Então, eu acho que foi muito importante. Para mim, foi um privilégio ter vivido aquela época e ter podido, de alguma forma, me manifestar de forma bastante incisiva, clara, a respeito do meu pensamento. Porque, como já disse, era complexo. Você hoje poder cobrar de um deputado estadual de 21 anos, de um deputado federal de 26 anos, posições naquela época eram difíceis de você poder fazer essa distinção, porque as coisas não eram claras como são hoje. Não era preto no branco, não era preto como no esta branco, mesa. exatamente, exatamente. Mas acho que a sensibilidade, a própria formação que eu tive, minha vinculação sempre com os movimentos populares, eu sempre fui muito ligado lá em São Luís mesmo, aos movimentos de bairro, até recentemente muita gente me perguntou que saiu um noticiário no jornal, uma tragédia que aconteceu na Vila Sarney Filho, e disseram, mas isso aí é por quê? Porque vocês são uma família poderosa? Não, isso é porque quando eu era deputado estadual, ali era uma ocupação que queriam tirar, e eu, com a Juventude Democrática Social, fizemos com que aquilo ali se transformasse hoje num dos maiores bairros da grande São Luís. E em minha homenagem, naquela época, eles botaram. Depois quiseram tirar e o povo não deixou. Deputado, a gente já vai se encaminhando aqui para o final da entrevista. O tempo é curtíssimo, como você não pode ver. Mas o que a gente pode tirar de lição daquele momento das diretas? E será que o senhor se lembraria de algum episódio mais curioso, dramático, hilariante, sei lá, olha, eu acho que ocorrido ali? A primeira lição que a gente pode tirar é a lição de que quando as pessoas, quando a sociedade desperta por uma determinada causa, e essa causa é do bem, ela tem todas as chances de acontecer. Então, eu acho que, por exemplo, qualquer movimento que consiga mobilizar a sociedade, como as diretas já mobilizou, ele consegue aquilo que ele almeja. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo é que, acima dos partidos, acima até mesmo das ideologias, está a sensibilidade de uma pessoa que quer ser um ente político. Ele tem que, acima da letra fria aí dos livros, das teses, ele tem que ser sensível à sociedade, ele tem que ser sensível às suas causas. E, de certa forma, aquele gesto lá atrás foi que me levou hoje a entrar no movimento ambientalista, a ser um líder socioambiental do Brasil, reconhecido aí como ministro de Fernando Henrique também, como um ministério, uma gestão que inovou e que deu os primeiros passos para que o Brasil conseguisse alcançar essa liderança que tem hoje no campo do desenvolvimento socioambiental. Se não me engano, foi o primeiro ministério na América Latina. Possivelmente, Ministério exclusivo engano, do Meio Ambiente, exclusivo para cuidar do meio ambiente. Com todas as secretarias, nós tínhamos 5 secretarias, um ministério muito bem estruturado, que perdurou aí e perdura até hoje prestando serviço. É uma pena que, desde a minha época até hoje, o Ministério nunca conseguiu fazer a famosa horizontalização, né? Se espalhar pelas outras para ser uma política de governo. Tem sempre sido como se fosse assim, um organismo à parte da administração, mas está melhorando. Mas o tempo vai fazer a sua parte. Para finalizar, o senhor se lembra de algum episódio que lhe marcou? Olha, eu fui muito hostilizado. Eu me lembro de encerrar. que, dentro do plenário, os meus colegas de partido chegaram até a fazer muitos gestos obscenos em direção a mim, me chamando de traidor. Eu fui muito hostilizado naquele dia, dentro do plenário. Por outro lado, logo que saí, que cheguei... Era difícil votar em Maluf naquela hora? Não era Maluf, era diretas. Desculpa, diretas. Votar contra o projeto era difícil? No seu caso, parecia óbvio, né? No meu caso não era difícil, mas não tinha como para mim, quer dizer, minha consciência mandava que eu votasse a favor das diretas, e é lógico que assim eu fiz. E mais tarde, como já disse, ficou comprovado que aquele voto foi acertado. Porque uma das coisas também que diziam era que, se eu votasse a favor das diretas, iria prejudicar meu pai, que no dia seguinte ia sair da presidência do partido, tarará, e estava sendo taxado também de traidor por minha causa, e nada disso ocorreu, ao contrário.
Deputado Sarney Filho. É bom lembrar essas coisas, né? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você, obrigado a todos. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.